E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje, nessa nossa videoaula número 17, nós vamos falar sobre a NR9, o PPRA, o famoso Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Para começar, eu queria chamar a atenção pelo seguinte: o que são os riscos ambientais? Gente, riscos ambientais são riscos químicos, riscos físicos e riscos biológicos. E só. Ah, Alexandre, você esqueceu de falar dos riscos ergonômicos e dos riscos mecânicos. Gente, risco ergonômico e risco mecânico não é risco ambiental. Ah, mas o meu professor falou. Vá conversar com o seu professor. Ah, mas o auditor fiscal que fiscalizou uma empresa pediu para incluir no PPRA. Vá conversar com ele o porquê dele ter pedido esse tipo de coisa. A NR9, por si só, ela estabelece que risco ambiental é químico, físico e biológico. Ficou claro, né, gente? Até porque, para mim, Alexandre, a nomenclatura risco ergonômico está absurdamente errada. A gente viu, numa das nossas primeiras videoaulas, que risco é exposição ao perigo. Então, o risco ergonômico ao pé da letra seria a exposição ao perigo da ergonomia. E a gente sabe que ergonomia... Gente, desculpa, a gente sabe. Quem é da área sabe que a ergonomia, que é definida, né, numa norma que é de número 17, a ergonomia ela existe justamente para adaptar o posto de trabalho à estrutura física do trabalhador, e não o contrário. Não é o empregado que tem que se adequar ao posto de trabalho, é o contrário. Então, não existe perigo na ergonomia. Então, o risco ergonômico, para mim, está absurdamente errado por conta disso. Tá? Voltando e enfatizando, risco ambiental, gente, químico, físico e biológico. Ok? Pessoal, o meu objetivo quando eu comecei a preparar esse material seria falar da NR9 toda em uma única videoaula. Mas infelizmente não vai ser possível, tá? Como sempre, eu falo demais, né? A gente está aí há quase 3 minutos já de vídeo, eu nem entrei na norma propriamente dita, ainda estou na parte introdutória, então nós certamente teremos mais encontros a respeito do PPRA, ok? Vamos então para a norma? O item 1, gente, que para mim ele é de uma importância fundamental, ele vem dizendo que a NR9 estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação do PPRA por parte de todos os empregadores, visando a preservação da saúde e da integridade física dos trabalhadores. Recentemente, eu me vi obrigado a embargar uma obra, né, da construção civil, e um dos motivos que me embasaram a chegar a esse embargo foi esse item da NR9. Ah, Alexandre, quem é da área pode me perguntar, mas a construção civil não é o PCMAT? É. Quando nós falarmos da NR18, a gente vai dar uma definição bastante detalhada sobre o PCMAT, mas para quem não é da área, já vou dar uma esclarecida, que o PCMAT é o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil, né? E dentre as diretrizes do PCMAT, a NR18 vem dizendo que ele deve contemplar todo o conteúdo da NR9. Então, com base nesse item da NR9, eu embarguei, não só com base nisso, né, mas também eu embarguei um canteiro. Por quê? Gente, dá uma olhada como que estava o subsolo da obra. Gente, estava assim. Vocês, fica claro, apesar da minha câmera não estar ajudando, até em balde de concreto ela já caiu, né? A vida útil dela não é muito longa, né? Provavelmente, né? Mas mesmo que a imagem esteja um pouco embaçada, fica claro, isso é o subsolo, isso é água pura, gente. Então, eu usei o risco grave e iminente de proliferação de larva da dengue para embargar o canteiro. Eu pisava nisso aí e minha bota ficava submersa nessa água, né? O que é mais grave,
Olha o poço do elevador como é que estava. Isso aí tem 1,40 m de profundidade, gente. Isso era água pura. E tinha 4 fossos, melhor dizendo, desse tipo na obra. Para 4 elevadores do prédio, né? Eram 4 poços, estavam completamente submersos. Então eu embarguei o canteiro na hora, com um risco gravíssimo de proliferação de dengue, de uma epidemia de dengue, né? Não sei se o termo técnico correto é epidemia, acredito que não, tá? Mas o risco de proliferação da dengue ali era iminente. Então eu embarguei usando esse item 9.1 do PPRA para embargar a obra. Tá, gente? Sim, tamanha a sua importância. Né? As ações do PPRA devem ser desenvolvidas no âmbito de cada estabelecimento da empresa. Né? A NR1 vem falando que estabelecimento é cada unidade da empresa. Né? Isso, a NR1 foi abordada na nossa videoaula 2. E, então, se você tem uma empresa da área de prestação de serviços que trabalha em 20 locais diferentes, cada local diferente tem uma característica específica, são 20 PPRAs diferentes. Tá? No âmbito de cada estabelecimento. Ficou claro, né? Vamos adiante. O PPRA deve estar articulado com o disposto nas demais NRs, em especial com o PCMSO. O PCMSO, nós abordamos na nossa videoaula 14, né? Eu comento, né, que o PCMSO anda de mãos dadas com o PPRA. Muito médico coordenador do PCMSO, o médico, melhor dizendo, o médico que elabora o programa, ele pede o PPRA do estabelecimento para dar uma olhada nos riscos do local, dos riscos ambientais. Então, com base neles, que ele vai pedir, por exemplo, uma audiometria, uma espirometria, um raio-x. Ok? Vamos adiante. Né? Para efeito desta NR, e é aquilo que eu falei no início, consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade de tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador. Ou seja, gente, é físico, químico e biológico. Esse tipo de agente é capaz de causar dano à saúde do trabalhador. Não tem como falar em agente ergonômico capaz de causar dano à saúde do trabalhador. Ficou claro, né? Espero que você, que é técnico de segurança, nunca elabore um programa que envolva um agente ergonômico. Tá, gente? Por favor, serei eternamente grato. Outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui é isso aqui, gente. Intensidade e tempo de exposição. Concentração ou intensidade e tempo de exposição. Concentração e tempo de exposição é uma balança que eu vou me referir muito a ela quando a gente falar sobre insalubridade. Quanto maior a concentração, menor deve ser o tempo de exposição. Maior o tempo de exposição, menor deve ser a concentração. Por exemplo, um produto químico a 10%. O produto químico causa dano à saúde do trabalhador. É uma concentração muito elevada para alguns agentes químicos. Então, o tempo de exposição tem que ser reduzido. Agora, você tem uma concentração ou intensidade de 0,00001% desse agente químico insalubre, vamos dizer assim, você evidentemente pode aumentar o tempo de exposição do trabalhador. Né? A gente recebe esse tipo de pergunta muito comumente, muito frequentemente, melhor dizendo, no plantão fiscal que a gente dá na superintendência. Eu trabalho numa oficina mecânica, trabalho com graxa, eu queria saber se eu tenho direito à insalubridade. Tá? Já pegando um gancho na insalubridade. Gente, dependendo, a gente sempre pergunta mais para saber alguns detalhes, mas normalmente a resposta é não, porque aquele tipo de graxa já foi feito para aquele tipo de trabalho, para o contato humano frequente. Então, normalmente não tem direito à insalubridade, tá? Por conta disso, por causa da concentração daquele determinado produto. Lógico, gente, isso não é uma regra, tá? Então, por isso que eu estou falando, normalmente não tem direito por conta disso, por conta da concentração de uma graxa, por exemplo. Tá? Então, aquilo não chega a dar, por mais que seja um risco, existe um risco químico ali, né? Você não tem uma concentração que faça jus ao pagamento do adicional de insalubridade na maioria dos casos. Né? Então, uma sugestão aí de um PPRA é um treinamento sobre o correto manuseio do produto, como fazer a higienização do local, das mãos, das ferramentas de trabalho e etc. Né? Vamos seguir?
né, deverá ser efetuada sempre que necessário e pelo menos uma vez ao ano uma análise global do PPRA. Gente, você não tem que refazer o PPRA anualmente. Tá? Uma vez por ano, pelo menos, é uma análise global do programa para avaliação do seu desenvolvimento e realização dos ajustes necessários. Na maioria das vezes, eu peço os 2 últimos PPRAs, o atual e o anterior, para ver se a coisa evoluiu. Porque é aquilo que eu falei, nem sempre, gente, nem sempre, tá? A pessoa trabalha muito bem, né? Há quem trabalhe muito bem e há quem trabalhe não tão bem. Então, tem muita gente, muita empresa que presta serviço, né? E não está errado prestar serviço na área de saúde e segurança do trabalho, o mercado precisa disso. Você vai contratar uma pessoa especializada, né, para fazer esse tipo de programa para sua empresa, né? Mas uma coisa que tem que ficar clara é isso. Não é o PPRA que tem que ser pago anualmente. Porque muita gente vende o produto, digamos assim, né? Ó, isso aqui todo ano você tem que comprar. O objetivo do Ministério do Trabalho não é esse. O objetivo do Ministério do Trabalho é fiscalizar se a saúde dos trabalhadores está sendo preservada e está havendo um acompanhamento dos programas existentes no estabelecimento para que essa preservação ocorra. Esse é o objetivo dessa avaliação anual. Então, se você já tem um programa estabelecido, né, implementado na sua empresa, você não tem que refazer aquilo. O negócio está dando certo. Você tem que fazer uma análise daquilo e, se for necessário, um ajuste. Aí você vai refazer o quê? O cronograma. Você vai aprofundar os treinamentos dados, vai treinar os trabalhadores que não receberam, né, esse treinamento anterior, vai aprofundar o treinamento em quem já recebeu, né, o inicial. Então, o objetivo é fazer o ajuste que for necessário. Por exemplo, foi feita uma alteração na planta da linha de produção. Você provavelmente vai ter que fazer um reajuste desse PPRA. Agora, se tudo se manteve como no ano anterior, não há que se falar em refazer o programa. Basta uma análise. Né? Mas o fiscal pediu para eu refazer. Vá conversar com o fiscal. O que a norma pede é que seja feita uma análise. Que o próprio empregador, muitas vezes, né, pode fazer. A gente vai abordar isso no próximo item. Vamos a ele agora. Né? Desculpa, gente. Voltando. Né? Perdão. Então, o próprio empregador, né, ele pode fazer uma análise. Se aqui não houve mudança nenhuma, né, no ambiente de trabalho, é só fazer um relatório, anexar no programa inicial, falando que em função da manutenção das características do estabelecimento, não houve necessidade de alterar os parâmetros do PPRA, com exceção dos treinamentos realizados, que foram aprofundados ou foram readequados, enfim. Né? O documento base, suas alterações e complementações deverão ser apresentados e discutidos na CIPA, quando existente na empresa, lógico, sendo sua cópia anexada ao livro de atas. Né? Vocês já devem imaginar quantas vezes eu vi um PPRA anexado a uma ata de CIPA. Quem respondeu 0, acertou. Né? O documento base e suas alterações deverão estar disponíveis de modo a proporcionar o imediato acesso às autoridades competentes. Gente, o PPRA é um documento que tem que estar no local à disposição da fiscalização sempre. Ok? Né? E o último tópico desse nosso encontro, a elaboração, implementação, acompanhamento e avaliação do PPRA poderão ser feitas por qualquer pessoa que, a critério do empregador, seja capaz de desenvolver o disposto no SNR. Gente, é a critério do empregador. Cabe à fiscalização, né, fiscalizar, ver se o PPRA está abordando tudo que a NR9 contempla. Mas, se ele achar que o porteiro dele, que hoje está aposentado, mas que a vida inteira trabalhou com instalação hidráulica, que o cara vai ser capaz de elaborar um programa desse, sendo que a empresa dele é sobre instalação hidráulica, lógico que esse cara pode elaborar. O cara sabe tudo sobre instalação hidráulica, tá? Mas é a critério do empregador, ok? Gente, para terminar, à disposição no Orkut, e-mail, Facebook e Twitter. O meu muito obrigado a todos, até a próxima e tchau!
Um grande abraço. Até a próxima, se Deus quiser.